Fala pessoal, Vitor Roteiro aqui, retornando para mais uma semana de análises. Essa semana que nós tivemos a quebra do Banco Master e isso acionou o FGC para as pessoas que tinham investimentos nesse banco e também o fim do shutdown nos Estados Unidos com a retomada da divulgação dos dados econômicos por lá. Então, sem mais delongas, vamos aos gráficos. Iniciando aqui pelo gráfico do Ibovespa, como eu já vinha falando há algum tempo, eu estava esperando uma correção até próximo da média de 20 períodos, e foi o que o índice fez essa semana. Ele veio corrigir, parou aqui próximo da média de 20 períodos, deixou inclusive um martelo, um candle martelo aqui, que pode sinalizar uma reversão caso venha a romper nessa semana aqui esta máxima deste candle, fazendo novas altas. Então vamos acompanhar, mas agora essa perna de alta aqui que veio com a entrada do fluxo estrangeiro nas duas, três últimas semanas, fazendo novos topos históricos, novas máximas, vários dias de alta seguidos, ela agora fica um pouco mais interessante a partir desta correção próximo da média de 20, e com isso eu passo a ter um pouco mais de confiança para poder entrar em ativos aqui na nossa bolsa. Nós podemos traçar também um Fibonacci para ver até onde essa correção poderia ir sendo saudável. Então, apesar de ter deixado este martelo aqui, o índice Bovespa ainda tem espaço para correção saudável até próximo dos 151.500 pontos aproximadamente, ou até mesmo aqui próximo dos 149.300, que seria até 50% de Fibonacci. Até aqui embaixo já ficaria um pouco mais arriscado, apesar que Elliott sempre fala que as correções, a maioria das correções chegam próximo dos 61% de Fibonacci, mas entre 38% e 50% demonstra mais força para a continuidade da tendência, na minha opinião. Então vamos acompanhando o índice, como ele vai se comportar ao longo dessa semana, se vai dar continuidade nessa correção ou se já vai parar de cair aqui e preparar para lançar novas altas após essa correção saudável que ele fez. Passando agora para as ações específicas, a gente vê que a Petrobras, essa semana, ela ficou de lado aqui nesta região, o que mostra uma boa resiliência dela, porque nas últimas correções, toda vez que ela chegava próximo aqui desta resistência, ela não ficava durante muito tempo e logo caía, com exceção aqui dessa primeira chegada ali, mas ficava rabiscando, deixando muitos candles de indecisão, e agora pelo menos ela está fazendo candles menores, está com menos volatilidade, apesar do volume mais alto aqui. Então isso demonstra que ela tem se segurado bem nesta região. Com isso, dá tempo da média de 20 se aproximar, então talvez uma pequena correção aqui ela já poderia dar continuidade na alta. Essa movimentação aqui demonstra que ela está buscando preços mais altos, então já passo a ficar um pouco mais confiante na movimentação da Petrobras, que talvez pode deixar finalmente esta grande lateralização que ela vem fazendo aqui desde a metade do ano aproximadamente. Então vamos acompanhando. A Vale também trabalhou de forma lateral ao longo dessa semana, está próximo aqui da média de 20, chegou a tocar, então tem uma movimentação muito interessante também, assim como a Petrobras. Eu diria que até melhor, porque a Vale ela vinha nessa lateralização desde o meio do ano, assim como a Petrobras, mas a partir de setembro a Vale já andou e andou bastante. A gente vê aqui e agora ela vem testar novamente a média de 20, que não testava desde outubro, final de setembro, início de outubro. Então aqui vem testar novamente. Vamos ver se a Vale vai se segurar por aqui. Quem sabe fazer uma pequena correção até próximo dos 63, para então lançar o pivô, ficaria muito interessante. De qualquer forma, caso a Vale venha a romper esta resistência aqui, estes topos, ela abre espaço para alçar mais preços mais altos
Então vamos acompanhando, mas a movimentação da Vale está muito boa. Essa lateralização aqui nesta região mostra também uma boa resiliência, porque, como a gente viu, o índice Bovespa fez uma correção maior ao longo dessa semana e tanto a Vale quanto a Petrobras se seguraram próximo da resistência, suporte em que estavam, e isso é interessante para os ativos. A Itaúsa, por sua vez, ela veio caindo, corrigindo, assim como o índice Bovespa, e parou exatamente aqui próximo da média de 20 períodos. A gente vê que a Itaúsa não estava tão esticada, é um pouco mais uniforme aqui, bem tranquila, apesar de que esta pernada aqui foi menor do que esta, então não poderia ser considerada como perna 3, porque, como nós sabemos, Elliot falava que a perna 3 é a maior das ondas. Se considerarmos esta aqui com onda 1, a onda 3 tem que ser, no mínimo, do mesmo tamanho da onda 1. Agora, pode ser uma onda complexa que vai fazer uma pequena correção aqui para lançar um pivô aqui e fazer essa onda 3 neste tempo gráfico maior aqui. Temos que acompanhar. Vamos traçar um Fibonacci para ver como a Itaúsa tem se comportado. A gente vê que ela corrigiu exatamente ali nos 38% de Fibonacci. Então, isso mostra uma força caso ela venha a romper aqui este candle, que seria um doji ali, quase um martelo. Ficaria bem interessante essa semana se a Itaúsa vier a abrir na segunda-feira fazendo este rompimento e se não perder este fundo aqui ao longo dessa semana, fizer o rompimento aqui, inclusive passando a resistência dos 11,90, a Itaúsa pode lançar um pivô e fazer uma boa movimentação de alta aqui. Vamos acompanhando. Ao longo dessa semana, a gente tem um alvo desenhado ali aos 13,20 aproximadamente. Então, Itaúsa com uma movimentação muito boa. Banco do Brasil está lateralizado também aqui nessa região, já vem há algum tempo se mantendo por aqui. A gente vê que houve essa tentativa aqui de rompimento na semana passada, mas logo depois veio a divulgação de resultados, abriu bem embaixo aqui na segunda-feira e se manteve nesta região ao longo dessa semana. Ou seja, o mercado está analisando a divulgação de resultado, precificando o banco, porque como houve uma queda dos lucros muito maiores do que o mercado esperava, o preço também tende a cair. Então, eu acredito que o mercado ainda está fazendo cálculos, analisando se realmente o Banco do Brasil a esses valores aqui próximo de R$ 22 é interessante ou se deveria custar menos. Por enquanto, o Banco do Brasil perdeu essa retomada que ele vinha fazendo aqui de alta e agora está lateralizado. Então vamos acompanhar. Também não vejo como uma bandeira, porque a gente vê que a lateralização aqui deste período é muito maior do que o período da subida. Então eu vejo simplesmente como uma lateralização. O Banco do Brasil pode ficar aqui dentro dessa área. Vamos acompanhando, mas se perder aqui este fundo, pode abrir espaço para mais quedas. Banco do Brasil, que vem trabalhando abaixo da média de 20 períodos, apesar da alta aqui da sexta-feira, eu tendo a ver o Banco do Brasil olhando um pouco mais para baixo, talvez aqui para os 19,45, próximo dos R$ 20 aqui, esta região. Eu acredito que seria um bom ponto de entrada para o Banco do Brasil. Não vejo, pelo menos por enquanto, força para o rompimento aqui para dar continuidade nesta subida aqui. Então, por enquanto, Banco do Brasil lateralizado. Axia Energia, antiga Eletrobras, nós já conversamos sobre ela na semana passada, mudou o ticker, mudou o nome e está em próximo do topo histórico, também fazendo lateralização aqui próximo do suporte, esperando a média de 20 períodos que está se aproximando.
ela não toca a média de 20 períodos desde aqui, próximo de agosto, setembro, chegou próximo aqui em outubro, não chegou a tocar, e aqui também vem descansando de lado, assim como descansou aqui, então pode mostrar uma nova bandeira também, vamos acompanhar se ela vai fazer essa movimentação aqui, e com um rompimento ela pode replicar este mastro aqui, vai com certeza, fazendo este rompimento aqui do mastro, ultrapassar o alvo e a resistência de 65, 60 que nós já temos traçado, mas temos que acompanhar se realmente vai ter força para fazer este rompimento. Como nós falamos, o índice como um todo está em correção. Por enquanto, a gente vê que os ativos que nós vemos analisando estão se mantendo de lado, mantendo uma resiliência um pouco maior. Então, isso mostra a força desses ativos, mas temos que acompanhar se eles vão ter força para fazer esses rompimentos de alta e puxar o índice, porque por enquanto o índice está mostrando mais correção, como nós vimos anteriormente. Então, por enquanto, esses ativos se mantêm lateralizados. O Bitcoin, que ao contrário dos ativos que nós víamos analisando até agora, teve uma grande queda. Nós tínhamos aqui um possível suporte aos 91.500 dólares aproximadamente. Ele se segurou por um tempo aqui, uns 3 dias, mas logo em seguida perdeu o fundo novamente e fez uma nova mínima, foi próximo dos 80.400, 80.500 dólares. Se olharmos aqui no passado, nós vemos que essa região também é uma região de suporte, onde o preço trabalhou anteriormente aqui, e foi aonde ele se segurou, está se recuperando um pouco no dia de hoje aqui, fazendo rompimento dos 2 últimos candles. Isso é interessante, mas pode ser apenas uma correção, porque se afastou muito aqui da média de 20 períodos, então pode estar vindo buscar para fazer um pivô de baixa e lançar novos fundos. Temos que acompanhar, mas é uma correção bem mais forte do que nós vimos acompanhando no Bitcoin, apesar de que ainda não é uma correção tão assustadora assim se compararmos com o, o histórico do Bitcoin os anos anteriores. Então nós vemos que ele começou a devolver as altas deste ano. Então, este ano de 2025, agora o Bitcoin está no campo negativo. Vamos acompanhando o Bitcoin. Acredito que ele está em tendência de baixa até que seja revertida, como nós já falamos na semana passada, e agora fez uma grande baixa. Podemos traçar também um Fibonacci aqui do Bitcoin para vermos até onde ele poderia fazer essa correção aqui para dar continuidade. Nós vemos que seria aqui na resistência dos 91.500, seria 38% de Fibonacci, que demonstraria ainda uma força nessa queda caso ele venha até aqui, pare aqui e lance o pivô. Eu acredito que o ponto mais provável seja próximo dos 50% de Fibonacci aos 93.900 dólares aproximadamente, porque a média de 20 períodos está caminhando para andar por aqui. Então, vamos acompanhar o Bitcoin, mas fica aqui a minha análise, a minha expectativa. E o dólar voltou ali para próximo dos 5,40, que é a faixa de preço que o Boletim Focus está projetando para o final do ano. Estamos cada vez mais perto de terminar o ano, então a tendência é que o preço do dólar se iguale ao preço previsto no Boletim Focus. Como eu falei, poderia estar lançando este W aqui, fundo duplo, e agora vem se segurando novamente nessa lateralização. Não acredito que até o final do ano o dólar vá romper, justamente como o Boletim Fox está prevendo dólar a 5,40. Ele deve se manter por ali até o final do ano. Quem sabe no ano que vem, como é época de eleições, pode ter um estresse um pouco maior do dólar
e ele fazer este rompimento do dado aqui para lançar altas. Vamos acompanhando, mas a longo prazo o dólar tende a subir. A gente vê que essa semana ele passou para cima da média de 20, se segurou aqui próximo dos 5,43, que era uma resistência, e devolveu na própria sexta-feira. O que eu espero para o dólar essa semana, que ele fique próximo aqui dessa lateralização, que é próximo de onde o boletim Fox está prevendo o dólar. Então, e ele já vem aqui há algum tempo, deu essa pequena escorregada aqui, mas já voltou. A gente vê que foi uma correção em V, o que demonstra que realmente foi uma escorregada rápida e que ele pode voltar aqui para dentro dessa faixa de preços. Com isso, eu encerro aqui mais uma semana de análise. Se você gostou, peço que curta este vídeo, compartilhe com alguém que também possa gostar, se inscreva no nosso canal para não perder essas análises semanais e me sigam nas redes sociais. Uma boa semana a todos e boas operações. Obrigado.